Há cerca de 65 anos, nós descobrimos o DNA e começamos a estudar o código da vida. Os avanços da ciência e o mapeamento de todo o nosso código genético, possibilitado pelo esforço internacional do projeto Genoma Humano, ampliaram nossos horizontes. Hoje, técnicas como a reprodução assistida, a seleção de embriões e a manipulação de genes deixaram de ser ficção científica. Nunca foi tão fácil, tão preciso, tão rápido e tão barato mexer no DNA. Os primeiros seres humanos geneticamente modificados já estão entre nós. Agora a novidade é que é possível editar o DNA de embriões. E essa facilidade trouxe, no entanto, um debate ético. Mais recentemente, cientistas descobriram o CRISPR-Cas9, uma técnica mais barata e eficiente para a edição genética. A partir dela, podemos reparar genes danificados e curar doenças. Mas também podemos interferir no processo que acontece desde os primórdios da vida, a evolução. Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a edição genética, entender o CRISPR-Cas9 e levantar algumas das questões éticas que rodeiam o assunto. Eu sou a Mariana Catassi, diretora do laboratório. Oi, eu sou a Luísa. Oi, eu sou a Vitória e esse é mais um Fora da Caixa. Lembrando que, por motivos de segurança, cada uma de nós está gravando o áudio em sua casa. Por isso, talvez ele não fique como de um estúdio profissional. Para falar sobre como a edição genética e a técnica do CRISPR-Cas9 funcionam, precisamos entender o básico de DNA. É ele que carrega toda a informação genética de um organismo vivo, de uma bactéria, uma planta, um animal, um ser humano. Cada célula que forma nosso corpo possui no seu núcleo 46 cromossomos, formados por fragmentos de DNA. O DNA é uma macromolécula formada por pequenas unidades chamadas nucleotídeos. Eles são compostos por fosfatos, pentoses e bases nitrogenadas. Essas bases são a única coisa que muda de um nucleotídeo para o outro. É a sequência delas que carrega a informação de como o organismo deve ser. Existem duas cadeias de nucleotídeos dispostas lado a lado, que se ligam e ficam torcidas, formando uma estrutura espiral, a estrutura de dupla hélice do DNA. Cada parte dessa sequência pode ter uma informação do organismo. Esses pedaços do DNA são os genes, o objeto de estudo da engenharia genética e da edição genética. Para entender melhor o assunto, a gente conversou com a Cíntia Belangeiro, geneticista e docente da Escola Paulista de Medicina. A edição do genoma é uma importante ferramenta para fazer, como o nome mesmo diz, qualquer edição, como adição, deleção ou qualquer alteração no genoma de um organismo. Lembrando que genoma é o conjunto de material genético de um ser vivo. Na década de 70, a engenharia genética teve um grande avanço com a descoberta das enzimas de restrição, que são enzimas retiradas de bactérias capazes de quebrar o DNA. Quando isso foi descoberto, proporcionou-se então poder fazer alterações, quebras no DNA. Mas até então ainda não se conhecia as sequências de DNA e muito menos a posição dos genes, o que veio a ser descoberto depois com o projeto mundial do genoma humano. Recentemente, com a descoberta desse novo sistema de edição genética, que é o CRISPR-Cas9, isso tornou a edição do genoma muito mais precisa, eficiente e muito mais barata do que a forma que se fazia as edições anteriores. Mas como funciona a técnica de edição genética do CRISPR-Cas9? Na verdade, ele é um sistema de defesa das bactérias, que possuem em seu DNA informações para produzir uma enzima, a Cas9. Essa enzima é capaz de cortar o material genético de vírus que tentem atacar a bactéria. A partir dessa descoberta, feita em 2012, os cientistas pensaram em adaptar esse sistema para cortar genes do DNA de outros organismos, inclusive do organismo humano. A enzima Cas9 é guiada a partir de uma sequência de RNA que está contida dentro desse sistema CRISPR. Esse RNA tem uma sequência de nucleotídeos que consegue interagir com a sequência de DNA que será cortada e modificada. Ele é capaz de se parear com o DNA e levar a Cas9 até o gene que ela deve cortar.
Quando a sequência é cortada, o CRISPR dá uma informação para a célula reconstruir o gene de modo diferente, e assim ele é modificado. Como conhecemos nossa sequência de DNA, podemos usar essa técnica programando a Cas9 para encontrar o gene que queremos modificar, e assim se abre um leque de possibilidades. Dessa forma, conciliando sofisticadas técnicas moleculares e biotecnológicas, o sistema CRISPR-Cas9 ele foi proposto para aplicação de edição genômica e hoje ele já se encontra comercialmente disponível para milhares de alvos dentro do genoma. Entre as inúmeras possibilidades que a técnica oferece à manipulação genética, a mais aceita e provavelmente mais importante é a modificação do DNA para fins medicinais. Essa prática ficou conhecida como terapia genética e está entre um dos maiores avanços da medicina moderna. Ela foi regulamentada no Brasil pela Anvisa em fevereiro deste ano, mas já é alvo de discussões pelo mundo há um bom tempo. Ela consiste basicamente na transferência de material genético de uma célula para outra, com a finalidade de prevenir ou curar doenças. O primeiro passo é identificar o gene responsável pela doença. Em seguida, com a atuação do CRISPR, esse fragmento do DNA é isolado. Depois dessa etapa, são utilizados vetores de transferência genética, que geralmente são vírus modificados em laboratório, para introduzir o gene terapêutico na célula doente. Hoje, graças ao progresso da biotecnologia, é consideravelmente fácil detectar e isolar genes causadores das mais diversas doenças genéticas. Uma limitação é que essa técnica de edição gênica é muito boa para resolver doenças genéticas monogênicas, ou seja, aquelas determinadas por genes únicos, ou que têm apenas um gene envolvido, mas essa é uma técnica muito limitada para tratar doenças genéticas que envolvem segmentos do genoma muito grandes ou até mesmo cromossomos inteiros, como é o caso da síndrome de Down, ou ainda doenças mais complexas, ou também chamadas de doenças comuns, como a esquizofrenia, a obesidade, a diabetes, que são determinadas por múltiplos genes e ainda influenciadas pelo ambiente. Embora a edição gênica já tenha começado a ser testada para tratar alguns tipos específicos de câncer ou doenças cardíacas que também são doenças complexas. A terapia genética pode ser feita em células somáticas ou em células germinativas, e aí tem uma distinção importante. As células somáticas são responsáveis pela formação dos tecidos e órgãos de nosso corpo. Elas estão relacionadas com o desenvolvimento do organismo. Já as células germinativas são responsáveis por nossa reprodução. Elas formam o esperma, os óvulos e os embriões. Isso significa que a edição das células somáticas afeta o indivíduo em específico, enquanto a edição das células germinativas altera o DNA de gerações futuras. E por isso, ela levanta uma série de questões éticas. Em 2018, ficou famoso o caso do cientista chinês He Jiankui, que anunciou o nascimento dos primeiros seres humanos geneticamente modificados. Ele teria alterado o DNA de embriões como parte de tratamentos de fertilidade, conferindo a eles resistência ao vírus HIV. O cientista usou o CRISPR-Cas9, modificando um gene que está diretamente envolvido com o mecanismo de contaminação pelo vírus da AIDS. Desse experimento, nasceram 2 gêmeas. Isso levantou uma série de discussões bioéticas e Jiankui foi muito criticado pela comunidade científica, já que a técnica do CRISPR-Cas9 é muito recente e existem uma série de riscos ao modificar embriões a partir dela. Ainda não sabemos ao certo quais consequências essa modificação pode trazer, sem contar que isso significa que o DNA dos descendentes dessas meninas também será diferente, ou seja, o cientista alterou o processo natural da nossa evolução. Jiankui perdeu o emprego e, segundo a imprensa chinesa, em dezembro de 2019 foi condenado a 3 anos de prisão e a pagar uma multa de $430 mil por ter realizado os experimentos, que não foram aprovados pelo governo chinês, embora o sistema regulatório do país tenha algumas brechas para isso. Mas também existem outras polêmicas acerca das técnicas de edição genética, além do caso do cientista chinês. O uso do CRISPR para prevenir e tratar doenças representa um enorme avanço para a humanidade.
Entretanto, o uso dessa ferramenta também pode ser feito para evitar algumas condições genéticas físicas como o nanismo. Essa possibilidade esbarra em diversos dilemas éticos. Isso porque ela pode ser usada para reforçar discriminações e ideias eugenistas, já que o real problema está em como essas pessoas são tratadas pela sociedade, na exclusão e na falta de acessibilidade, e não necessariamente nas suas condições. Outro caráter discriminatório da manipulação genética está na escolha do sexo dos embriões. A preferência por determinado sexo pode fortalecer certos estigmas de gênero. Em alguns países, por exemplo, o diagnóstico pré-implantacional do embrião é utilizado com frequência para selecionar o sexo masculino. Nós conversamos sobre isso com a Marlene Tamanini, professora do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Paraná. Toda escolha individual tem impacto no coletivo. Se a gente está discutindo a escolha da retirada de um gene para evitar que ele se duplique e produza o nanismo, isso implica que esta pessoa vai ter que ser caracterizada talvez dentro de uma patologia física. E isso já é uma discriminação, às vezes, em certos contextos. Se a gente olhar um pouco internacionalmente, nós vamos encontrar vários aspectos dessa discussão. Em relação ao nascimento do sexo feminino, por exemplo, na China representa uma deficiência social. Outro fator polêmico e bastante preocupante da edição gênica está relacionado ao uso da técnica para o aprimoramento genético. Esse processo já é feito em áreas como a agricultura e a pecuária há muitos anos. São esforços da ciência para melhorar características de seres vivos, de animais e de plantas. Mas quando falamos do aprimoramento genético de seres humanos, a prática ainda implica muitas discussões éticas acerca de sua validade. Conhecidos como baby designers, alguns médicos e cientistas usam a manipulação do DNA dos gametas dos pais ou do próprio embrião para garantir determinadas habilidades e atributos físicos aos bebês. A ideia de poder escolher características específicas para que seu filho seja supostamente perfeito é tentadora, mas também muito controversa, já que a própria noção de perfeição vem dos padrões estéticos dominantes. Acho que um risco bastante importante nessa questão estética é o que vem vinculado às questões raciais, às questões étnicas e também às questões de doenças que não se quer ter. Então aí sim nós podemos correr alguns tipos de riscos nessas manipulações. Imagina um casal que não quer transmitir a seus filhos uma predisposição para uma doença e que ele resolve fazer um DPI para evitar isso, mas às vezes ele não quer transmitir também uma certa cor dos olhos, uma certa mancha, uma certa característica de nariz, de orelha. E aí colocaria, claro, a pergunta se isso é legítimo, é moral, né? Além de reforçar os padrões estéticos, também é esperado que o uso das técnicas para o suposto melhoramento humano implique num aumento da desigualdade social, já que muito provavelmente esses recursos não seriam acessíveis à maior parte da população. Assim, aqueles que possuem mais dinheiro poderiam selecionar geneticamente seus descendentes, garantindo ainda mais vantagens em cima dos mais desfavorecidos. Vale lembrar que, atualmente, as leis que dizem respeito à modificação genética são bem rígidas na maior parte dos países, inclusive no Brasil, que não permite o uso da técnica para manipulação de células germinais humanas, nem a intervenção em material genético humano de forma direta, com exceção de alguns tratamentos. Os debates que envolvem a manipulação genética são complexos e provavelmente ainda vamos discutir sobre eles por um bom tempo. A linha entre o aprimoramento e a terapia gênica é bastante tênue e as questões éticas envolvidas são muitas. Assim como qualquer inovação científica, alguns limites precisam ser estabelecidos enquanto ainda não temos resultados totalmente certos. Mas não podemos negar que a edição gênica representa um grande avanço na medicina. O desenvolvimento dessa técnica permite que a gente compreenda melhor a origem de diversas doenças genéticas, além de possibilitar o tratamento de muitas outras. Assim como foi quando surgiram os alimentos transgênicos, essas novas abordagens estão acompanhadas de benefícios e de riscos ainda desconhecidos, e por isso elas precisam de um conjunto de regulamentações para que seja possível equilibrá-los. Muito obrigada por acompanhar mais um Fora da Caixa com a gente. Nos vemos no próximo podcast com os repórteres do Arquibancada. Sigam @jornalismo júnior nas redes sociais e confiram as playlists do Spotify.
Roteiro e narração por Luísa Costa e Vitória Borges. Edição de som e produção por Theo Salles e Vinícius Machuca. Direção por Gabriel Guerra, Karina Taraziuk e Mariana Catassi.